Shalom, Hakol Beseder. Shalom Lekulam, Hakol Beseder. Bom, no nosso último bloco de nossa videoaula, nós tratamos de alguns assuntos e ficamos de prosseguir. Lembrando aqui que nós temos os nossos alunos aqui do curso de hebraico e podemos dizer alunos também, né? Todos vocês aí que estão no canal participando, comentando, observando, anotando também, tenho certeza. Quero agradecer aí a participação de todos, tá? E não esqueça, querendo se inscrever no curso, há uma grande diferença entre você assistir aqui no canal e estar no curso, tá? Então, pode comentar, procurar a gente aí no canal ou direto em nosso endereço eletrônico, prof. de professor, prof.antoniomariadores@gmail.com. Então, vamos continuar. Eu tratei de uma situação que eu quero lembrar agora, lembrando que eu quero voltar à situação, e eu não dei a referência naquele momento lá, tá? Que é Provérbios 17:11, foi do que a gente tratou sobre essa situação aqui, ó. Yeshua Bo. Temos aqui uma kef separando, coisa que a gente já sabe, conhece, a gente bate muito isso aí na aula de tradução, né? A gente bate muito nisso aqui. Bom, o que eu quero lembrar aqui, será enviado, né? Aí temos lá contra ele, com força, né? Mexemos com isso, trabalhamos com isso aí, tá bom? Porque há uma condição aqui de afirmativo. Mas o que eu trouxe esse momento é o bo, que esse bo, ele pode até ser com alaf, mas eu tenho aqui a condição do rolevável. Então, esse aqui, o rolevável, ele é a terceira pessoa comum, tá? Terceira pessoa do singular masculino. Então, onde vai depender de tradução? Ele, dele. Então, bate por aí, tá? Outra coisa que é bom anotar, o seguinte, que esse bo é entra ou vem. Então, veja só, se você perceber a situação aí, será enviado contra ele, esse vem, entra contra ele e tal, é por aí. Ele tem a ver com o imperativo do verbo ir, vir. Agora, atenção alunos aqui do curso, a gente sempre mostra a diferença, tá? Que no hebraico falado, nós temos a condição do oler, que é o verbo ir, o verbo andar, oler. Então, para não confundir, porque isso aqui tem a ver com haketuvim, tá? Então, qualquer coisa, dúvida, eu sempre digo aos alunos aqui do curso, conversar direto com o Morê, tá? Que tem coisa assim que a gente... E outra coisa, já mexemos, já trabalhamos, é só sempre ficando à disposição de nossos alunos. Muito bem. Então, Yeshua Bo, eu queria voltar a esta situação para a gente só deixar patente. Então, quando eu mexi lá, eu não dei a referência, anote aí, que é Provérbios 17:11. Um outro simples, quando a gente tem aula de gramática, nós temos o nosso material didático, mas o seu caderno é de anotação, tá? Aqui, nós não temos o material didático.
tá? Então é o seu caderno de anotação. Então vá anotando tudo, veja, reveja a videoaula, volte e tal, mas estude bem, que é para ficar bem patente mesmo. Bom, uma outra situação que no nosso último bloco de videoaula nós trabalhamos foi o verbo dizer. Tratamos do ler haber, o verbo falar, mostramos a diferença, condição verbal entre falar e dizer, mostramos isto aí, tá? E mexemos, trabalhamos com o singular, né? Onde eu fiquei devendo no nosso último bloco de videoaula, eu fiquei devendo o plural. Muito bem. É sempre bom lembrar os pronomes pessoais e fazendo sempre a diferença. Raquetuvim, os afirmativos, nós não introduzimos ani, atá, ati, ruri, anarnu, atem, aten, rem, rem. Já estão ali, tá? Que os afirmativos já aparecem ali, como estamos percebendo lá. No hebraico falado, a condição verbal é diferente, tá? Então nós vimos a condição do singular, né? Que foi homer para o masculino, e vimos homerete para a condição do feminino. O plural, nós temos aqui a característica do masculino plural, que é o hirik e hoje o memsofite, masculino. E para o feminino eu tenho rolem vav e um tav, ot. Então, pegou isso aqui, fica legal. No mais é a raiz verbal. Eu tenho alaf, vav rolem e o mem e o resh. Ok? Eu tenho alaf, vav rolem, mem e o resh. Então, é a mesma condição. Muda o que? O sufixo. Otem, feminino. Rim, tá? Ou in, masculino. Ok? Então, como nós já aprendemos, já sabemos, a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, ela é masculino e feminino. Então, quando eu digo ani, tudo bem, qual vai ser a diferença? Vai ser do verbo a ser conjugado, como foi o exemplo quando trabalhamos o singular. Ani Homer, ani Homer, eu digo. Aí eu digo que, isso, aquilo, uma questão de frase, como a gente sempre trabalha aqui. Tá? Que a gente vai continuar nessa construção. Agora, se eu disser ani Homer, é uma questão do masculino. Tá? O mesmo ani, como a gente sabe, que serve para masculino e feminino, o que vai mudar é a condição verbal. Se eu disser ani homerete, aí eu já estou dizendo, eu digo, mulher falando, uma condição feminina. Lembrando sempre que, quando um homem conversa com uma mulher, a condição cai para o feminino, porque ele está se reportando a uma mulher. A mulher conversando com o homem, a condição cai para o masculino, porque ela está se reportando ao homem. O homem conversando com outro homem, naturalmente, é o masculino, e a condição também do feminino, mulher para mulher. Tá? Então, se eu disser assim, anarnu omerim, nós dizemos. Aí, nós temos a questão a questão de um tipo de pronome que temos o que relativo e o que interrogativo. O que interrogativo é ma, che é relativo. Então,
Anarnu omerim she. Nós dizemos que. Aí, se você completar a frase, que queremos, aí você vai para o verbo querer, veja aí sua anotação, e veja esse verbo querer no plural. Anarnu omerim she, entra aqui a questão do verbo querer, como eu expliquei. E aí queremos o quê? Mitz. Pronto. Nós dizemos que queremos suco. Entendeu? Pegou? Que aí vai construindo e vai trabalhando a situação. Deixa eu olhar o tempo. O tempo foi, mas a gente segue já neste exemplo aqui. Tá? Então, aniolê, chote, maem.